Amado Deus, Pai misericordioso e justo, nesta noite eu venho diante de Ti em oração, buscando Tua presença e sabedoria. Agradeço por este dia que passou e por tudo que experimentamos, e pelas bênçãos, desafios e até pelas dificuldades, pois sei que em todas as coisas Tu estás presente, guiando e moldando nossos corações para Teu propósito. Que Tua paz nos envolva enquanto nos aproximamos de Ti nesta noite. Que nossos pensamentos e preocupações sejam entregues em Tuas mãos, para que possamos descansar em Tua proteção. Ao meditarmos sobre o Salmo 82, Pai, somos lembrados do Teu poder e justiça. Tu te levantas no meio dos poderosos e julgas com retidão. Tu vês todas as coisas, Senhor, e sabes os segredos mais profundos do coração humano. Este salmo nos ensina a olhar para a vida com a perspectiva divina, onde a justiça e o cuidado com os necessitados não são apenas uma opção, mas uma responsabilidade sagrada. Ele começa dizendo: Deus se levanta na Assembleia Divina, ou no meio dos juízes, Ele julga. Este versículo é poderoso e impactante, pois nos faz lembrar que, em meio às decisões humanas, Tu, Senhor, és o juiz supremo. Mesmo quando vemos injustiças ao nosso redor, quando as decisões dos homens falham em trazer a equidade, Tu não permaneces em silêncio. Em nossa vida cotidiana, Pai, frequentemente somos confrontados com situações que testam nosso senso de justiça. Vemos tantas vezes a opressão dos pobres, o desamparo dos órfãos e a vulnerabilidade dos mais fracos. Vivemos em um mundo onde o poder e a influência muitas vezes falam mais alto do que a verdade e a compaixão. Entretanto, através do Salmo 82, Tu nos chamas a agir de forma diferente. Não podemos ser meros observadores passivos das injustiças. Somos chamados a ser agentes da Tua justiça, a defender aqueles que não têm voz e a lutar pelos direitos dos marginalizados. Defendei o fraco e o órfão, ou fazei justiça ao pobre e ao necessitado. Estas palavras ecoam em nossos corações como um chamado urgente e claro. Em nosso cotidiano, Pai, somos tantas vezes absorvidos por nossos próprios problemas e preocupações que podemos nos esquecer de olhar para aqueles que estão ao nosso redor e necessitam de ajuda. Este salmo nos desperta para a importância de sairmos de nossa zona de conforto e estendermos a mão ao próximo, especialmente aos mais vulneráveis. Como cristãos, somos chamados a seguir o exemplo de Jesus, que caminhou entre os pobres, os doentes e os oprimidos, sempre oferecendo amor, cura e esperança. A justiça de Deus é muito mais do que um conceito teórico, ela é viva e ativa. Ela nos impulsiona a agir em nosso ambiente, seja em casa, no trabalho, ou em qualquer outro lugar onde vivemos nossas vidas. No entanto, em nossa própria força, podemos nos sentir incapazes de combater as grandes injustiças que vemos ao nosso redor. Mas o Salmo 82 nos lembra que não estamos sozinhos nessa batalha. Deus está no controle, e Ele nos dá poder e sabedoria para sermos seus representantes na terra. Não devemos nos desesperar diante das trevas, pois o Senhor, em sua justiça, ilumina nosso caminho e nos guia em como devemos agir. Por vezes, enfrentamos dilemas em nossas próprias vidas que parecem injustos, e seja uma promoção no trabalho que não veio, uma decisão legal que nos prejudicou ou uma situação familiar que parece fora de controle. Nesses momentos, Senhor, o Salmo 82 nos conforta ao nos lembrar que Tu és o juiz final. As decisões humanas podem falhar, mas a Tua justiça nunca falha. Sabemos que, no tempo certo, tudo será julgado com equidade e verdade. Ajuda-nos a confiar no Teu julgamento e a descansar na Tua sabedoria, mesmo quando não entendemos os desígnios momentâneos. Este salmo também nos desafia a refletir sobre nosso próprio comportamento. Será que estamos tratando os outros com a justiça que Deus exige de nós?
Estamos sendo justos em nossas interações diárias, nas pequenas decisões e atitudes que tomamos em relação aos nossos colegas, familiares e até desconhecidos? Precisamos lembrar que Deus nos vê e nos julga de acordo com nossa conduta para com os outros. Que sejamos, então, sempre rápidos para agir com bondade, misericórdia e justiça. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Quantas vezes, Senhor, nós vemos o sofrimento ao nosso redor e ficamos paralisados pela magnitude do problema? Pensamos que nossas pequenas ações não farão diferença em um mundo tão cheio de dor. No entanto, este versículo nos desafia a não ignorar o sofrimento dos outros, mas a sermos ativos em nossa compaixão. Cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento, cada ato de justiça, por menor que pareça, tem o poder de impactar vidas e mudar corações. Não estamos sozinhos nessa missão, somos parte de um corpo maior, o corpo de Cristo, e juntos podemos fazer uma grande diferença. Enquanto refletimos sobre estas verdades, Senhor, pedimos que nos deis um coração alinhado com o Teu. Que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, colocando em ação aquilo que nos ensinas. Que sejamos instrumentos de Tua justiça em nosso mundo. Sabemos que a luta pela justiça pode ser cansativa e desafiadora, mas confiamos que, com Tua força, podemos fazer a diferença. Ajuda-nos a lembrar que cada ato de amor e compaixão é uma pequena parte do Teu grande plano de redimir o mundo. Pai, enquanto nos preparamos para descansar, entregamos a Ti todas as nossas preocupações e responsabilidades. Pedimos que nos concedas uma noite de paz, livre de ansiedades e temores. Sabemos que, enquanto dormimos, Tu vigias sobre nós e sobre o mundo, trazendo justiça e retidão onde há desordem e injustiça. Que possamos acordar renovados, prontos para enfrentar um novo dia com o coração voltado para Ti e para a Tua justiça. Senhor, coloque em nosso caminho oportunidades de sermos justos e bondosos. Dá-nos olhos para ver as necessidades dos outros e coragem para agir, mesmo quando for difícil. Que cada dia seja uma nova chance de viver de acordo com a Tua vontade e de ser luz neste mundo, refletindo Tua bondade e justiça em tudo o que fazemos. Enquanto meditamos sobre o Salmo 82 e suas implicações para a nossa vida diária, somos desafiados a mergulhar mais profundamente no que ele significa para a nossa caminhada espiritual. Este salmo nos coloca frente a frente com a justiça de Deus e nos lembra que vivemos em um mundo imperfeito, onde muitas vezes as coisas não acontecem como deveriam. Vemos a desigualdade, a corrupção e a indiferença ao sofrimento das mais vulneráveis, e podemos sentir-nos frustrados ou impotentes diante dessas realidades. Mas a verdade contida nas Escrituras, especialmente no Salmo 82, nos dá liderança e direção. Quando Deus diz, no versículo 3, defendei o fraco e o órfão, ou fazei justiça ao pobre e ao necessitado, Ele nos dá uma ordem clara. Essa ordem não é designada apenas aos governantes e líderes da época em que o Salmo foi escrito, mas a cada um de nós. Como cristãos, somos chamados a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, e a justiça é um dos pilares desse reino. Muitas vezes, é fácil cair na armadilha de acreditar que a justiça é algo que cabe apenas às autoridades ou àqueles que possuem poder institucional, mas a Bíblia nos ensina que a justiça começa em nossos próprios corações e se manifesta em nossas ações cotidianas. Pensemos, por exemplo, nas pequenas situações que enfrentamos no dia a dia. Um colega de trabalho pode estar enfrentando dificuldades, e em vez de oferecermos apoio, podemos nos deixar levar pela competitividade ou pelo individualismo. Um amigo pode nos contar sobre suas lutas financeiras e podemos nos esquivar de ajudar, alegando que também temos nossos próprios problemas.
Mas o chamado de Deus no Salmo 82 é para que saiamos da nossa zona de conforto e defendamos aqueles que são vulneráveis, mesmo que isso exija sacrifícios pessoais. Essa defesa dos fracos não se limita às ações materiais, como oferecer ajuda financeira ou suporte emocional, embora esses também sejam importantes. A justiça de Deus também exige que falemos a verdade e lutemos contra sistemas que perpetuam a opressão e a injustiça. Vivemos em uma sociedade onde, muitas vezes, as vozes dos fracos são silenciadas, e somos chamados a ser a voz daqueles que não têm voz. Isso pode significar falar em nome de alguém que está sendo tratado de maneira injusta em nosso local de trabalho, ou se envolve em causas sociais que buscam melhorar as condições de vida dos marginalizados. Jesus, em seu ministério, exemplificou perfeitamente o tipo de justiça ao qual o Salmo 82 nos chama. Ele não evitou os marginalizados, pelo contrário, ele ia ao encontro dos pobres, dos doentes, dos pecadores. Ele lhes oferece não apenas cura física, mas também dignidade e respeito. Quando olhamos para o ministério de Jesus, vemos que a justiça divina não é apenas sobre punir os ímpios, mas sobre restaurar o quebrado e dar dignidade aos esquecidos. Essa é a verdadeira justiça do reino de Deus, uma justiça que transforma vidas, que eleva o oprimido e que, ao mesmo tempo, corrige o opressor. Essa justiça que transforma vidas pode, e deve, começar em nossas famílias. Como tratamos aqueles que estão mais próximos de nós? Estamos sendo justos em nossas interações com nossos parceiros, filhos, pais e irmãos? Às vezes, as maiores injustiças podem acontecer dentro de nossas próprias casas, onde o orgulho, a amargura ou a indiferença podem criar muros de divisão. O Salmo 82 nos lembra que a justiça deve ser aplicada em todas as esferas de nossas vidas, começando em casa, com aqueles que Deus nos confiou. Outro aspecto crucial da aplicação do Salmo 82 em nossa vida diária é a justiça no ambiente de trabalho. No mundo corporativo, muitas vezes, vemos decisões que favorecem os mais poderosos em detrimento dos mais vulneráveis. Podemos ser tentados a seguir o fluxo e pensar que não temos poder para mudar nada, mas Deus nos chama a sermos diferentes. Mesmo que sejamos apenas uma pequena parte de uma grande máquina, nossas ações, por menores que pareçam, podem ser reflexos da justiça divina. Por exemplo, em cargos de liderança ou gestão, somos chamados a tratar todos os funcionários com equidade e respeito, garantindo que as oportunidades de crescimento e desenvolvimento sejam justas para todos, e não apenas para aqueles que possuem mais influência ou carisma. Apesar de todos os nossos esforços para viver com justiça, sabemos que este mundo ainda está quebrado. Nem todas as injustiças serão resolvidas nesta vida, e nem todos os que fazem o mal serão responsabilizados imediatamente. Isso pode nos causar frustração e desânimo, especialmente quando vemos o sofrimento daqueles que amamos ou de comunidades inteiras que são oprimidas. Contudo, o Salmo 82 também nos aponta para uma esperança maior e a justiça final de Deus. No último versículo, o Salmo declara: Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Este é um lembrete poderoso de que, no fim, Deus será o juiz de toda a terra. Sua justiça prevalecerá, e todos os homens serão corrigidos. Isso nos dá esperança e coragem para continuar lutando pela justiça, sabendo que, mesmo que não vejamos os resultados imediatos, estamos alinhados com o plano de Deus, e Ele alcançou a verdadeira justiça em seu tempo perfeito. Nesta noite, ao meditarmos sobre o Salmo 82, que podemos nos comprometer novamente a sermos defensores da justiça, tanto nas pequenas interações do dia a dia quanto nas grandes questões que nos rodeiam. Que nosso coração esteja sempre sintonizado com o coração de Deus, que ama a justiça e se importa profundamente com os oprimidos e vítimas.
Que sejamos conhecidos como aqueles que refletem a justiça divina em todas as áreas de nossas vidas, sempre confiando que Deus está conosco em cada passo desta jornada. Que o Salmo 82 seja um lembrete constante de nossa responsabilidade de defender os fracos, fazer justiça ao necessitado e viver de maneira que honra e glorifica o nosso Deus justo. Enquanto descansamos esta noite, que podemos entregar nossas preocupações e lutas a Ele, confiando que Ele não está no controle, e que sua justiça prevalecerá. Amém.